Seja bem-vindo e bem-vinda ao Diálogos de Impacto. Se você está ouvindo isso, é porque se interessa em causar impacto positivo no mundo. Fazer a diferença é com você mesmo. Bom, é com a gente mesmo. Aqui na Fundação Norberto Odebrecht, isso também é o que nos motiva. E foi o que nos motivou a criar esse podcast, que vai entrevistar nomes do terceiro setor para falar sobre transformação social, doação e sobre um futuro mais sustentável. E aí, vamos participar dessa conversa de impacto? Olá, eu sou Carol Magalhães, apresentadora desse nosso primeiro Diálogos de Impacto na versão podcast. E a gente dá início a essa jornada com um tema que nos lembra muito essa lógica de estreia, de começo. Nós falaremos hoje sobre Marco Zero. Afinal, tudo começa nele. E no setor social, um Marco Zero é um passo para conhecer a realidade de uma comunidade ou de um território de uma forma aprofundada. É só assim, afinal, que será possível avaliar se a transformação social está acontecendo ou não. Bom, apresentado o nosso tema de conversa, vamos ver quem vai compor esse diálogo comigo? A gente está aqui com o Jonas Nogueira, analista de sustentabilidade aqui na Fundação Norberto Odebrecht. Oi, Jonas, como você está? Seja bem-vindo. Oi, Carol. Oi, pessoal. Tudo bem? Eu sou Jonas Nogueira. Eu sou graduado em Comunicação pela Universidade Federal da Bahia. Sou mestre em Comunicação e Práticas de Consumo pela ESPM São Paulo, especialista em investimento social privado, atuo há mais de 12 anos na área de responsabilidade social e estou como analista de sustentabilidade aqui na Fundação Norberto Odebrecht. Estou super feliz por estar no primeiro episódio do Diálogos de Impacto Podcast. Vamos lá? Muito bom, a gente também está muito feliz por sua presença aqui hoje, Jonas. E bom, como eu disse, como a gente vai falar um pouquinho sobre Marco Zero, o que eu quero começar perguntando para você é justamente, afinal, o que é um Marco Zero? Bom, eu vou começar fazendo uma brincadeira, usando uma metáfora, que todo mundo já ouviu falar do Marco Zero na cidade do Recife, né? A Praça Rio Branco, ou Marco Zero como mais comumente é conhecida, é o lugar de referência onde a cidade do Recife nasceu. E é o centro geográfico de onde partem todas as medidas para as estradas de Pernambuco. Um Marco Zero em um projeto ou programa social é a mesma coisa do Marco Zero na cidade do Recife. Ele é uma ferramenta, referência para todas as medidas e mensurações de um programa ou projeto social. Uma espécie de linha base, uma fotografia do que se encontra antes da implementação. Eu vou fazer o esforço aqui de sempre utilizar programa e projetos juntos, mas eles são estruturas diferentes. Existem etapas diferentes quando você desenvolve um programa ou projeto, mas existem ferramentas e etapas comuns. O Marco Zero é uma ferramenta comum ao projeto e ao programa. Normalmente, nós ouvimos falar do Marco Zero quando chegamos na etapa de avaliação de um programa ou projeto, pois ele é uma ferramenta básica para um primeiro movimento de análise, que é comparar o antes e o depois da implementação, ou seja, traçar a curva de evolução do beneficiário após a intervenção. Todo programa e projeto social possui um ciclo de intervenção. Ao final desse ciclo, uma das formas de avaliar a efetividade do programa ou projeto é traçar essa curva de evolução do beneficiário. No entanto, a gente termina esquecendo que o Marco Zero ele é fruto da primeira etapa de desenvolvimento de um programa ou projeto social, que é a etapa de identificação e definição, na qual é feita uma série de estudos de contexto e de público, visando identificar e definir os problemas ou o problema social que serão trabalhados. Ou seja, após ter feito um diagnóstico social e ter identificado e definido o problema social que será trabalhado, e após o desenho do marco lógico e de posse dos indicadores e índices que serão monitorados e avaliados, a gente chega no Marco Zero. Portanto, ele não é um processo de diagnóstico. Ele é um produto do diagnóstico e da definição do projeto ou programa social.
Ele é, em último caso, sendo bem reducionista, a matriz de indicadores alimentada antes da intervenção ser executada. Aí, voltando à metáfora da cidade do Recife, ele é a referência de todas as medidas e mensurações de um programa social. E me parece uma ferramenta, né, Jonas, que assim, pode ser aplicada em uma série de contextos, mas especificamente no setor social, né, no setor em que a gente está e para qual a gente está falando da aplicação desse Marco Zero. Qual a importância para esses programas e projetos ter um Marco Zero na sua execução, né, ou antes de sua execução, melhor falando? É de fundamental importância. Primeiro porque ter um Marco Zero de um programa ou projeto social significa que não estamos num nível amador de gestão. Ter a preocupação de desenvolver um Marco Zero significa que esse gerente de projetos ou programas sociais não irá apenas monitorar a eficiência do projeto, ele irá avaliar a eficácia dos resultados. Quando a gente fala de eficiência de um projeto, a gente está falando se o triângulo de gestão, custo, tempo e escopo, ele foi executado da melhor forma possível. E quando a gente fala de eficácia, a gente está falando da efetividade dos resultados, né? Se de fato, com a implementação desse programa ou projeto, melhorou a vida do beneficiário. E segundo, o Marco Zero ele é fundamental porque não existe Marco Zero sem a existência de um problema social real. Todo programa e o projeto social que precisa ter um problema social real para, de fato, gerar impacto. Projetos e programas sociais que levam em consideração apenas a vontade ou a diretriz de um investidor dificilmente gerará impacto social genuíno, pois ele, de saída, já tem o desafio de criar uma demanda. Ou seja, esse problema social ele precisa ser diagnosticado, identificado, estudado incansavelmente, para que sejam construídas soluções de fato pertinentes a serem implementadas. E hoje eu observo que soluções pertinentes ou legítimas são aquelas que partem da criação de vínculo com os territórios e as comunidades, que são fruto de processos de escuta ativa, que são co-criadas a partir da vivência de quem mais sabe daquela realidade, que são os beneficiários. Eu estou falando, portanto, de um processo horizontal, transparente e participativo de geração de impacto. Nada disso é fácil de ser feito e extrapola muito o Marco Zero, mas são temas que a gente precisa falar. Muito bom, e acho que a gente vai até falar um pouquinho indiretamente, né, sobre participação, porque eu acho que é muito interessante a gente falar sobre essa importância de comparação de indicadores, né, de um momento inicial e um momento pós a intervenção daquele projeto ou daquele programa, justamente para saber se essa transformação social aconteceu ou não. E eu acho que é muito importante a gente estar contextualizando o nosso tema de hoje, porque a Fundação, e Jonas é a melhor pessoa para explicar sobre isso, fez uma pesquisa recente que explora um pouco essa possibilidade de comparação. Só que antes, Jonas, eu queria pedir aqui um parênteses para poder explicar um pouco para a nossa audiência sobre o trabalho da Fundação, a gente poder contextualizar melhor essa pesquisa da qual a gente vai falar. Bom, a Fundação Norberto Odebrecht, para quem não sabe, existe desde 1965. E em toda essa história, né, essa longuíssima história, executou uma série de iniciativas. Mas desde 2003, a Fundação coordena o PDCIS, que é um programa social de impactos comprovados que promove o desenvolvimento territorial sustentável em regiões de vulnerabilidades sociais. Esse é um programa constituído de diversas soluções que fortalecem a agricultura familiar em harmonia com o meio ambiente, incentivando a vocação das comunidades beneficiadas e levando oportunidades para jovens e suas famílias no campo. E para executar o PDCIS, esse programa social, a Fundação firma parcerias com organizações locais, que estão mesmo nos locais onde a gente quer atingir, as quais são fortalecidas institucionalmente por nós, que apoiamos na mobilização de recursos para o programa e também garantimos aos investidores sociais transparência e eficiência, essa palavrinha aí que Jonas já citou, na execução dos projetos. Além disso, nós também monitoramos e avaliamos os resultados obtidos com a tarefa da qual Jonas participa intensamente aqui na Fundação. E já essas ONGs, essas organizações locais parceiras, elas implementam efetivamente as ações sociais, estimulando também a organização e a mobilização social daquele território em torno
do PDCIS. E é claro, né, quando a gente imagina que, considerando que esse programa faz este ano 20 anos de existência, tendo sido criado em 2003, a gente tem uma série de dados com os quais fazer essa comparação que a gente está falando entre os indicadores de como era em algum tempo desse programa e como está hoje, né? O que foi gerado efetivamente de transformação. Então, acho que um pouco desse contexto é importante ser dado, Jonas, para a gente entender, então, se a pesquisa de beneficiários do PDCIS, que é essa pesquisa que eu me referi, pessoal, se a realização dela pela Fundação dá justamente essa comparação entre esse marco zero e a atualidade. Isso. Eu vou falar um pouco das motivações para fazer a pesquisa. Em 2022, o PDCIS, o nosso Programa de Desenvolvimento e Crescimento Integrado com Sustentabilidade, acho que é importante a gente falar o nome dele todo, chegou ao seu 19º aniversário, agora em 23 a gente faz 20 anos, e apesar do processo contínuo de monitoramento e avaliação das suas ações, nós sentimos a necessidade de atualizar o nosso marco zero, já que novos indicadores e novas temáticas para o monitoramento e avaliação entraram no programa. Este foi um processo que começou em 2021, com o plano de monitoramento e avaliação da Agenda 2030 no PDCIS, onde nós estudamos como o programa social poderia colaborar para o alcance dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós passamos, então, por uma atualização também no processo de monitoramento e avaliação como um todo, revisitamos e revisamos a matriz de indicadores e agora chegamos no redesenho, né, na atualização do Marco Zero a partir dessa matriz de indicadores. A escolha por uma pesquisa de beneficiários como metodologia se deu pela necessidade de priorizar o beneficiário. Como eu falei lá no início, o Marco Zero ele é fruto de um estudo de contexto e de público, podendo abranger diversos aspectos, muitas vezes ligados às causas prioritárias que serão trabalhadas. Porém, dentro do programa, a nossa principal questão era atualizar esse perfil do beneficiário, uma vez que após quase 20 anos de programa, as juventudes e as populações camponesas não são mais as mesmas. Novos problemas sociais e anseios apareceram, inevitavelmente como parte da dinâmica social. Então, hoje, o nosso Marco Zero, após a pesquisa de beneficiários, ele olha de modo muito mais preciso para questões como, por exemplo, gênero e raça, para as dinâmicas de dignidade no âmbito da inclusão produtiva, da saúde, do bem-estar, para o uso da posse da terra, aspectos de produção e consumo não só de alimentos, mas também de bens, para a tecnologia, para aspectos ligados à economia circular, enfim. Nós mapeamos 24 categorias analíticas na pesquisa de beneficiários e, a partir delas, alimentamos os indicadores que foram avaliados em 22, chegando, então, nesse Marco Zero. E a gente estava falando um pouco, né, Júnior, sobre essa necessidade de coparticipação. Essa foi uma pesquisa que foi também realizada de forma participativa com essas instituições parceiras que eu citei, não é isso? Isso, exatamente. Nós desenvolvemos uma pesquisa participativa. Desde o início, a ideia foi compartilhada, a criação do questionário, que foi a principal ferramenta utilizada, contou com a colaboração das instituições parceiras e a metodologia também foi co-criada em conjunto. A pesquisa ela teve período de 3 meses entre aplicação e análises. Nós chegamos a um público de 653 participantes, divididos em 3 categorias analíticas: alunos ativos, egressos das casas familiares e agricultores em assistência técnica. A partir dos questionários, nós traçamos análises quanti e quali, que envolviam olhar os questionários e também o Marco Zero existente desde 2012 do programa, né? E chegamos às 24 categorias analíticas, que nada mais são do que grandes temas que esse estudo pontuou, né? A análise deu origem ao novo Marco Zero do programa, a uma análise comparativa entre o Marco Zero existente e esse atual, e o desenho de um perfil do egresso
que não é mais acompanhado pelo programa. Para quem não sabe, as casas familiares, que são escolas que associam o ensino técnico ligado à agricultura e o ensino médio, após o ciclo do aluno, após ele se formar, a casa ainda continua acompanhando esse aluno, monitorando, mas em um determinado momento ela deixa de fazer isso, o aluno segue, né, o seu curso de vida, e agora a gente tem um desenho desse egresso, que não é mais acompanhado. E, Jonas, uma coisa que você já citou aí, a quantidade de indicadores, né, que essa pesquisa gerou, mas eu queria saber até pessoalmente para você quais foram os dados, os resultados que a partir dessa pesquisa mais te chamam a atenção, né? Talvez aqueles que demonstrem um pouco a eficiência desse projeto, desse programa, perdão, como você falou mais cedo. Bom, os dados que eu acho mais interessantes são aqueles que a gente alimenta hoje a nossa estrutura de indicadores. Talvez eles não façam tanto sentido falar assim para uma audiência meio que descontextualizado, mas eu separei alguns destaques da pesquisa que eu acho super interessante, porque dá para a gente traçar alguns paralelos à realidade vivida, né? Então, por exemplo, com a pesquisa nós podemos perceber que houve uma melhoria na estrutura dos imóveis rurais hoje dentro do programa. 87% dos imóveis são de alvenaria, mesmo sendo de posse de pessoas em extrema vulnerabilidade social. Há 10 anos atrás, na região que a gente atua, essa não era a realidade. A realidade era marcada por construções extremamente precárias de madeira e adobe. Mensalmente, nós mensuramos também a presença feminina no programa. E dentro desse recorte de gênero, uma coisa que podemos observar foi que 74% das mulheres no programa têm interesse de empreender e tornarem-se lideranças no campo. Isso é bem interessante porque não é a realidade que comumente a gente tem no imaginário. Obviamente que o lugar de mulher onde ela queira estar, né? Mas o imaginário da grande maioria da população não é que a mulher lidere espaços de poder e de trabalho no campo, né? O Marco Zero, ele não é apenas ele não é o retrato de resultados, esse é um ponto importante, e muito menos ele retrata apenas índices bons, né? Alguns destaques que a gente também observou foi verificar que um alto índice de descarte incorreto de lixo por parte dos beneficiários. 64% dos beneficiários queimam o lixo por não conseguir fazer a destinação correta do lixo. E aí a gente tem uma série de desafios, né, em relação à coleta seletiva e a destinação correta no campo. Outro dado também que fez a gente pensar por novas soluções e gerou uma certa inquietação foi o enfraquecimento das cooperativas e associações dentro da região. 70% do público não está em cooperativas e associações locais. É uma mudança de paradigma, é também uma mudança de mentalidade, né? O importante é que esse beneficiário tenha contato com as temáticas dos aspectos de cooperativismo e associativismo, né? Outro destaque também bem interessante, nós percebemos que uma mudança de perspectiva em relação à utilização da terra. Cerca de 77% tem interesse em diversificação de cultivos, em detrimento à monocultura, como solução para ampliar a renda gerada na agricultura familiar. E este é um excelente índice, porque a predisposição do pequeno agricultor em diversificar os cultivos nos permite trabalhar a segurança alimentar, práticas agroecológicas, beneficiamento de produtos, enfim, uma série de outras possibilidades para ampliar essa renda a partir do uso consciente e em harmonia com o meio ambiente da terra, né? Outro dado também interessante, a mudança do perfil do êxodo. Apenas 20% do beneficiário hoje pensa em sair do campo. Destes, 50% tem desejo de sair do campo para seguir os estudos. E aí, já trazendo um dado da nossa realidade que a gente sempre observa, anualmente fazendo as avaliações do programa,
é que esse êxodo, quando acontece em função do estudo, o jovem ou o pequeno agricultor volta após se formar para a sua propriedade e divide, compartilha esse conhecimento da universidade com o entorno, com a sua comunidade. E para a gente encerrar, para não ficar assim tão extenso essa parte de dados, apareceram temáticas super interessantes como o uso de novas tecnologias na agricultura e o orgulho da origem foram temas que chamaram nossa atenção para o preenchimento do Marco Zero nas 3 categorias de público. Essas temáticas apareceram tanto nos alunos ativos, quanto nos egressos, quanto nos agricultores em assistência técnica, como caminhos para novas ações do programa. O que mostra que o Marco Zero ele também pode ser uma ferramenta de planejamento. E de replanejamento, né, Jonas? Para a gente identificar desafios que ainda não foram melhorados, né, sanados ali com as intervenções e outros que já estão nesse caminho. Acho que os dados que você trouxe para a gente são muito interessantes e me dá uma questão, assim, né? Porque dentro do terceiro setor, você já falou um pouquinho da importância de um Marco Zero dentro desse setor social, mas eu me pergunto se você acredita que pesquisas como essa que a Fundação realizou com seus beneficiários, ou a própria execução de marcos zeros no geral, deveriam ser mais comuns no terceiro setor, no setor social, e se há algo que é possível que a gente faça para inspirar com que isso se torne mais comum, né, e sirva esses programas e projetos. Bom, Carol, o cenário do terceiro setor, ou do setor de desenvolvimento humanitário, eu prefiro chamar terceiro setor de setor de desenvolvimento humanitário, tem mudado muito. E eu tenho observado que essa mudança é uma mudança para melhor, principalmente quando a gente observa aspectos de gestão. A profissionalização do setor tem nos distanciado do feeling, dos achismos, o que faz aumentar a demanda por dados e pesquisas confiáveis para a tomada de decisão. E uma pesquisa de beneficiários é o mínimo necessário para conhecer o público que um projeto ou programa visa atender. Por mais que estejamos lidando com organizações comunitárias, por exemplo, que muitas vezes as suas lideranças também são beneficiárias e elas conhecem da vivência a realidade, contexto, as pessoas, dados primários e secundários são necessários para direcionar as ações. Nesse sentido, um Marco Zero permite analisar o benefício gerado com a implementação de um programa ou projeto social por um prisma mais diverso do que simplesmente o benefício sentido, né? De uma forma mais ampla, porém mais direcionada, podendo proporcionar a gente observar uma curva de evolução, como eu disse no início. E você acredita, Jonas, que compartilhar experiências como essas, né, que a Fundação teve na promoção de pesquisas, na promoção de marcos zeros, né, na comparação desses indicadores, ajuda a que a gente torne isso mais comum? Sem dúvida nenhuma. Nós estamos num setor marcado pela colaboração. Eu acredito muito que desenvolver o terceiro setor só é possível por meio da colaboração. Então, trocar experiências, co-criar, estabelecer laços, para mim é o caminho. Ótimo, muito obrigada. Acho que com essa resposta a gente chega aqui ao fim da conversa sobre esse tema. Jonas, eu não sei se há algo que você gostaria de acrescentar, recomendar, dizer para a nossa audiência antes da gente encerrar? Eu quero agradecer, na verdade, mais uma vez, por estar no primeiro podcast do Diálogos de Impacto. Como eu disse inicialmente, essa é uma prática muito comum dentro do terceiro setor, dentro de projetos e programas sociais. Quero pedir que quem escutar o podcast até o final e queira trocar experiências, falar um pouco como fez o seu Marco Zero, já que a gente utilizou como metodologia apenas uma pesquisa de beneficiários, seria muito legal a gente receber essas experiências para trocar. Muito bom. Com isso a gente chega, então, ao fim do nosso Diálogos de Impacto. Eu agradeço, Jonas, muito por você ter participado e poder esclarecer e contar um pouco para a nossa audiência sobre essa pesquisa importantíssima, não só para o programa social da Fundação, mas para inspirar, né, projetos e programas, outras iniciativas a monitorarem, avaliarem seu impacto em todo o setor social.
Um abraço para nossa audiência que nos acompanhou nesse primeiro episódio e eu digo a vocês que fiquem ligados porque teremos novos diálogos de impacto muito em breve. Até lá!